Olá! No Intelecto News de hoje, recebemos Letícia Menegassi, ela que é mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Conversamos sobre as tributações sobre os aplicativos de economia colaborativa, em especial o Uber. Quais mudanças esses aplicativos trouxeram? Como o usuário precisa ficar atento a essas tributações? E onde entra o operador do direito? É o que vamos saber agora. Olá, tudo bem? O meu nome é Letícia, eu sou professora de Direito Tributário e sou advogada também, e gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito da tributação dos motoristas do Uber, assim como os motoristas que prestam serviço aí de maneira autônoma por meio de outros aplicativos. Você já parou para pensar como é que é feita a tributação dessas pessoas que acabam optando por esses aplicativos, seja para complementar a sua renda ou até mesmo como a sua atividade principal? Pois é, muitas pessoas não pensam nisso quando optam por atuar nesse ramo. E o que acontece? Tem basicamente duas maneiras de você ser remunerado se você atua como profissional autônomo, aí, como motorista nesses aplicativos. Basicamente, ou você vai receber semanalmente por meio da sua conta bancária, ou então você vai receber em dinheiro diretamente do passageiro. De uma maneira ou de outra, o motorista precisa levar esse dinheiro, essa renda que ele recebe, à tributação. E aí, como que ele vai fazer isso? Tá? O mais indicado é que ele faça o download de um programa da Receita Federal do Brasil chamado Carnê-Leão, e ali no Carnê-Leão ele vai mensalmente declarar aquilo que ele recebeu no mês anterior e apurar se há imposto a pagar. Se ele fizer isso, pela legislação tributária, considera-se que 60% daquilo que ele recebe é o que realmente vai ser tributado e os outros 40% acaba não sendo tributado, porque a legislação considera que ele tem ali despesas com combustível, com a manutenção do veículo, certo? Então, o motorista precisa ser um pouco organizado ali, ter a documentação para comprovar essas despesas, caso a Receita Federal venha a solicitar. Mas o que é importante dizer? É muito vantajoso que o motorista seja atento e faça a sua declaração ali por meio do Carnê-Leão mensalmente, porque a outra opção é deixar para tributar tudo que ele recebeu durante o ano lá no mês de abril, quando a gente faz aquela nossa famosa declaração do imposto de renda, que geralmente a gente faz em abril. E aí pode ser muito ruim, porque ao invés de ter a sua renda tributada aos poucos, mês a mês, ele vai ter que pagar o imposto sobre tudo que ele recebeu durante o ano. Por isso, essa necessidade de que o motorista se antecipe e evite transtornos. Um outro ponto muito importante de a gente falar é que hoje em dia a Receita Federal ela tem uma facilidade muito grande de ter acesso à nossa movimentação bancária. Por quê? Porque o STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu que a administração pública, ao exercer a atividade de fiscalização, ela não precisa de ordem judicial para fazer a quebra de sigilo bancário. Por que o STF decidiu assim? Porque aqueles nossos dados, a nossa movimentação bancária, ela está protegida pelo sigilo bancário e, ao mesmo tempo, ela está protegida pelo sigilo fiscal. Então, os ministros do STF consideraram que, na verdade, há uma transferência de sigilo, ou seja, aqueles dados nossos referentes à nossa movimentação bancária continuam acobertados pelo sigilo fiscal no momento em que a Receita Federal pede dados ali para a nossa instituição financeira. Portanto,
De maneira nenhuma o motorista pode fazer o raciocínio de que, porque eu recebi aqui por meio do Uber, eu não vou fazer a declaração, não vou levar essa receita à tributação e vai ficar tudo bem. Na verdade, ele vai estar se expondo a um risco muito sério, uma vez que ele vai estar descumprindo a legislação tributária. E um outro ponto que é importante mencionar é que o próprio Uber ou mesmo outros aplicativos que ofereçam esse tipo de serviço, como, por exemplo, o Cabify, eles também têm obrigação de informar para a Receita Federal quem são os motoristas, os valores que foram repassados. Então, é muito importante que o motorista esteja atento a essa necessidade, essa obrigação legal de fazer a sua tributação normalmente. Vale a pena ainda acrescentar que aquelas pessoas que alugam os seus imóveis por meio de sites, por meio de aplicativos, seja para temporadas ou apenas pequenas diárias, períodos curtos, ali 2, 3 dias, né? Por exemplo, aquele site Airbnb, aqui a gente tem o mesmo raciocínio. Se você tem uma receita adicional ali por conta desse tipo de atividade, onde você aluga os seus imóveis nessas plataformas de economia colaborativa, é o mesmo raciocínio. A pessoa precisa ali fazer a apuração, baixar o programa da Receita Federal do Carnê-Leão e fazer a sua declaração, dessa forma afastando eventuais riscos tributários, ok? Espero ter esclarecido aí as dúvidas de vocês inicialmente e faço o convite para que vocês se inscrevam no canal da Intelecto Soluções aqui no YouTube, onde vocês podem se manter atualizados sobre vários temas muito interessantes e que podem ser úteis aí no seu dia a dia. Muito obrigada. O Intelecto News de hoje termina aqui. A gente volta na semana que vem e não se esqueça de se inscrever em nosso canal.